Fala pessoal, mais uma quinta-feira de conselhos. Então quero te chamar para essa mesa aqui, que hoje na verdade eu tô com o meu professor aqui. Além de ser presidente do Sindicato Rural, diretor executivo da Fena Show, é empresário também no ramo de odontologia e produtor rural assim como eu. Então quero te chamar aqui para acompanhar essa conversa com o meu professor. Com certeza vai ser uma aula que você vai sair com a lição para você fazer em casa, hein? Então quero te convidar para esse bate-papo. Vem comigo. Então o senhor mudou para Pontalina em 1970. Cheguei de Minas para cá, sou mineiro, sou de Tiltaba, pai e mãe de Minas. Nós chegamos em Pontalina, tudo menino ainda, né? E aqui nós estudamos, tá? Fizemos aqui até o primeiro grau completo, que antigamente era o ginásio, tá? O segundo grau. Aí nós fomos para Goiânia já fazer faculdade. E ali o senhor se formou, fez faculdade e pensou em voltar para Pontalina? Não, o senhor continuou trabalhando ali ainda? Terminei a faculdade, tá? No final dos anos 80, tá? E antes de fazer, eu fiz odontologia, tá? Antes de fazer odontologia, eu tive que fazer engenharia civil. Estava fazendo engenharia civil na Universidade Católica e estava no último ano. Aí meu pai perdeu as lavouras, como era uma instituição paga, aí tive que parar. Entendi. Aí voltei para Pontalina. Nesse retorno, todo mundo passou por aquele processo de maturidade, de ajudar o pai a recuperar. E na época, na ocasião, eu perguntei ao meu pai, então quer dizer que nós não vamos formar? E ele falou para mim, eu não estou falando isso para você não, meus filhos. Eu estou querendo dizer para você que o homem tem que aprender a dar um passo para trás, às vezes ele dá dois para frente. E foi mais ou menos assim, Pontalina. Então naquela época eu cheguei como aluno de engenharia, fui dar aula no Colégio Santa Rita, tá nas escolas da comunidade, foi minha primeira carteira assinada. Dei aula de matemática e física. Fiquei 3 anos aqui ajudando o pai durante o dia e dando aula à noite. Tá? E no final dos 3 anos, meu segundo irmão, que é o Paulo, ele voltou para Goiânia, ele passou no vestibular para odontologia. Aí no ano seguinte, meu pai, na Federal, aí meu pai falou, olha, vocês já podem ir voltando, mas com compromisso, todos fazerem faculdade Universidade Federal. Porque estamos acabando de sair de uma situação difícil, deu conta de ir recuperando, tá? E aí no ano seguinte fui para Goiânia, fiz um ano de cursinho e ingressei na Universidade Federal. E aí, porque já é custo, né? Tem a despesa, tem apartamento, tem moradia. O senhor é irmão de quantos? Nós somos 3 irmãos. São 3 irmãos. Dois irmãos homens e uma mulher. Certo. E mais velhos ou o senhor é do meio? Sou mais velho. O senhor é o mais velho. E sempre teve responsabilidade assim com... Uai, tem que assumir. Tá ajudando, né? Tá ajudando. Tá ajudando a família, tá ajudando o pai, como era mais velho. O pai pediu para ajudar. E naquela época, uma coisa que é importante, né? O pai falou assim, você vai para Goiânia fazer odontologia igual o seu irmão. E não perguntou nem se eu gostava. É essa a profissão. Essa é a profissão. E até para economizar. E foi bom que aí nós abraçamos a causa, fiz odontologia. No final dos anos 80 terminei odonto e já fui direto para pós-graduação. Lembro que naquela época eu já fui embora para Bauru, tá no hospital de reabilitação, lá para Natal. Por lá fiquei, fiz a especialização e na USP. E depois eu fui embora para a Unicamp já fazer a pós-graduação. Família do senhor é família de agricultores? Agricultor. Lá em Minas ele já trabalhava com agricultura. E aí veio para cá porque viu a oportunidade de crescimento. Vendeu a oportunidade lá e conseguiu comprar uma terra maior aqui. Nessa oportunidade de crescimento, meu pai toda a vida teve uma expertise muito grande em gado. E resolveu trabalhar com lavoura. Mas não era o ponto fraco dele. E naquela época também não tinha seguro. As lavouras era tudo muito difícil, quase não tinha muito equipamento, não tinha muita máquina. Tá? Então quem não tinha uma certa habilidade, uma expertise, se a expertise era gado, ele foi mexer com lavoura e estava andando na contramão. Certo. E na contravenção do tempo, acabou que teve essas intempéries da natureza, igual agora, crise hídrica, tá? E acabou perdendo lavoura e perdeu 3 anos seguidos e entrou em processo de dificuldade financeira. Tá? Aí vai lutar para recuperar, para não desfazer de patrimônio. Foi muito difícil.
Mas conseguimos, graças a Deus, foi bom. Todo mundo passou por um processo de maturidade grande. A gente está num cenário ruim do agro hoje. Vamos se comparar ao cenário ruim se compararmos ao ontem. Ao ano passado, aos 2 anos anteriores. A gente fala que o cenário de hoje não é igual com preços, com custos e com a alavancagem que o agro vinha sofrendo há 2 anos atrás. São ciclos, então. O senhor está me falando de ciclos de quantos anos atrás que também aconteceu o mesmo cenário de agora. Então, assim, não é que alguém pensa, não, entrei no ramo do agro, já entrei... Não, entrou no ciclo errado, às vezes. Só que se ele tiver uma persistência, ele desenvolver, então, a habilidade de reabilitar, então, reestruturar o seu modus operandi, ele consegue sair, assim como o pai do senhor conseguiu também vencer na vida, né? Verdade. Tanto na pecuária como na agricultura, isso é ciclo. É ciclo. Então nós temos crises na pecuária, anos de alta e anos de baixa. Tá? Agora mesmo nós estamos aí quase saindo da crise de baixa. A crise de baixa ela sempre vem quando o produtor rural ele se sente tão mal na pecuária que ele começa com um abate muito grande de fêmeas. Aí o ano que vem vai faltar bezerro, aí a coisa retorna novamente. Aí você trabalha 3 anos em alta, 3, 4, depois um ciclo de 2, 3 anos de baixa. A mesma coisa acontece na agricultura. Então nós temos aquela modalidade que às vezes o indivíduo fica lá uma temporada na agricultura bem, aí depois você entra no ciclo, um ciclo de baixa, um ciclo de estresse hídrico. Isso é ciclo, Pantalino. Que a gente sabe que tem El Niño, La Niña. Então, assim, a gente sabe que tem os eventos climáticos que a gente sofre alterações aqui, né? A gente viu lá no Rio Grande do Sul que ninguém previa, até um evento daquele lá. Ninguém previa e que já foi dito, o que está acontecendo agora já aconteceu em 1951. São ciclos. São ciclos. Às vezes gasta 30 anos para acontecer outro ciclo. Tá, como aqui em Pontalina já tivemos aqui um estresse hídrico que os mais velhos dizem que já atravessaram o Rio dos Bois a pé, nos anos 40. O senhor nunca viu isso? Eu nunca vi, mas eu conheço pai de amigo meu aqui, que o amigo falou, meu pai vivenciou a travessia do Rio dos Bois a pé, pulando de pedrinhas em pedrinhas. Quer dizer, praticamente o rio ficou seco. Isso há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás. É ciclo. É cíclico, então. Então, a gente sabe disso e a gente tem que estruturar o quê? É aquela estratégia de José, né? 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então, assim, tem que ter estratégia. O que a gente vai fazer agora nas vacas gordas e o que vão fazer nas vacas magras. E a gente sabe, assim, hoje teve uma deficiência, como o senhor é produtor rural, conhece muita gente, e assim, Pontalina é igual Morrinhos, né? Todo mundo se conhece. Verdade. E a gente foi para um embalo do agro que chamou muita atenção de quem não estava na atividade. Quem não era da atividade começou a olhar os olhos. E na conversinha prévia que a gente teve antes, o senhor me falou assim que o início do senhor na pecuária e na agricultura, então no ramo, o senhor mesmo, fora o do seu pai, foi com terras arrendadas, né? Foi com terras arrendadas. Me conta um pouquinho como foi esse desafio de ter coragem primeiro de arrendar e depois de construir o patrimônio até chegar na propriedade própria. A gente tem que criar aquele desafio. Eu quero conseguir alguma coisa. Para conseguir alguma coisa, o patrimônio caro é comprar propriedade rural. Então foi locando a propriedade rural, alugando, tá? Na época eu mexia só com gado, então foi alugando e aquilo foi montando uma reserva, tá? E tinha várias áreas alugadas. Uma determinada hora, encontrei uma área para comprar. Resumi tudo que tinha que resumir dos arrendos, fiz uma liquidação de plantel e investi, tá? Em propriedade própria. Tem um ditado dos antigos também, e eu acho que o ditado dos antigos tem sabedoria. Eu sempre reparo muito que os nossos avós falavam, que às vezes a gente encontra uma pessoa mais velha e ela sempre fala que o olho do dono que engorda o boi. É verdade. Como que o senhor fez isso na distância? Porque o senhor começou e como que foi a ciência, então, para engordar o boi? Então, lá atrás, os arrendos, tá? Como parte do tempo eu estava em Goiânia, eu estava em Pontalina, tá? Então, naquela época, até foi o motivo de eu dar o pontapé inicial aqui em Pontalina.
tá? Que eu podia ter dado o pontapé inicial em outra cidade. É porque aqui eu tinha meus pais. Então eu arrendava as áreas e meu pai, ele foi um ponto de apoio que ele me ajudava a olhar. Um ponto de apoio, uma pessoa de confiança, que ele comprava, tava, ia juntando esse gado e ele era o meu grande olheiro. Aí chegou um momento que a coisa foi tomando uma dimensão, que ele acabou preocupando com as coisas dele ou com as minhas. Tá, arranjei uma outra pessoa também que podia me ajudar. E assim que eu também comecei com a minha propriedade, aí já comecei com o meu colaborador definitivo, tá? Porque eu também não podia ocupar tanto o pai que tinha as coisas dele. Tá? Mas o pontapé inicial foi isso aí, foi ter uma pessoa de altíssima confiança e com expertise de mercado, no meu caso era gado, com expertise de mercado de gado, para ajudar a dar esse pontapé inicial. Conselheiro. Você arrumou um conselheiro ali que ele sabia te falar, ó, meu filho, vamos comprar agora macho. Meu filho, não, o tempo tá para fêmea. Vamos pensar? Isso. Não, esse lote de gado aqui que nós comprou lá atrás já tá na época de nós sair. Sair fora. Não, esse gado aqui, isso aí já é o fundo. Vamos vender esse fundo, vamos ficar com a cabeceira às vezes. Então, exato. Sim, você sempre teve um conselheiro para ter esse crescimento. E como ele estava aqui, ele sabia mais ou menos escolher as pessoas que eu podia vender. Certo. Tá? Principalmente quando era uma venda que ela demandava um prazo. Então, para a gente realizar uma venda sadia, uma venda acertada, tá? Eu sempre pedia esse auxílio. Pai, essa pessoa... Não, fica tranquilo. Então, aquele velho ditado, né? Pode dormir com a barriga para cima. Entendeu? Então, e para comprar, a gente que estava comprando, você sabia da sua liquidez. Então, a grande preocupação nossa foi exatamente a venda. Que é o certo, né? É o certo, quer dizer, é onde você não pode brincar no mercado. Quer dizer, você resume todo o seu trabalho numa única venda. Se nessa venda você errar a sua expertise, então às vezes você perdeu 2 anos de trabalho. E a venda não tem é o que vale no mercado, né? É o que vale no mercado. A compra você pode ganhar, às vezes compra fora do mercado, mas a venda é muito difícil, às vezes, você calcular uma venda fora do que está no mercado. Então, é por isso que volta o que você disse, dos antigos. Meu filho, nós temos que preocupar na compra, que a venda é uma consequência. Correto. A compra você faz. A venda é a mercê do mercado. E pensando nisso, assim, a gente conversando e já a gente encaixa um quebra-cabeça. Eu acredito que a gente hoje é fruto dos reflexos do que a gente passou no passado. E o nosso futuro vai ser reflexo das nossas ações e experiências de agora. Então, daqui 10 anos eu posso ter uma experiência positiva e eu falo, rapaz, essa experiência positiva eu tirei de uma conversa que eu tive lá com o seu Sérgio, lá no Parque de Exposição. E aí, pensando nisso, hoje o senhor é um grande parceiro do Produtor Rural como presidente do sindicato. Sim. E o senhor sabe a importância de ter conselheiros e ter uma mão de obra qualificada. E aí o sindicato também trabalha com uma parceria do Senar, né? Exato. De capacitação, de tudo. E isso engloba não só o produtor rural, mas também aquela pessoa da comunidade que quer ingressar como trabalhador rural, que quer estar se especificando. Hoje a gente sabe que o Senar está especificando muito mais além com tecnologia, com modernização. A gente já vê com curso de pulverização de drones, aferição de pulverizadores. Então tem todo o ramo de... O senhor poderia me falar um pouquinho dessa capacitação feita pelo Senar? Sim. Pantaleão, o Senar, através do Sindicato Rural, ele oferece cursos tanto ao produtor, tá, quanto o curso laboral. Tá? Então, nós temos o curso para as duas pontas. Tá? Certo. Então, o patronal e o laboral. O produtor aqui, ele só não aprende se não quiser. Porque nós temos o curso de gestão, nós temos curso de agropecuária, o curso de agricultura, o curso de GPS, o curso de colhedeira. E esse curso ele é oferecido tanto para a área laboral, ou seja, o trabalhador, o nosso colaborador, como também para o proprietário. Tá? Porque muitas vezes o indivíduo vai lá e compra uma colhedeira, dá 2,5 milhões na colhedeira. Tá? Ele que é o proprietário, muitas vezes, ele não sabe, às vezes, ele não sabe manusear o GPS dela. Tá? Então, eu acho que o grande fomento primeiro você como proprietário, você tem que conhecer sua máquina, tem que entender que numa eventualidade que está colhendo, o seu funcionário não pode colher, você tem que ser autossuficiente
tá? Para quebrar um galho um dia, 2 dias, até você arrumar outra pessoa, ou você ser o piloto da máquina. Você não pode ficar o tempo inteiro somente à mercê, tá, do seu colaborador, que às vezes ele pode adoecer, algum contratempo pode acontecer. Então você tem que estar apto, isso é a qualquer momento. Agora, o sindicato, através do Senar, oferece vários cursos na área da agricultura, na área da pecuária, na área do leite, processamentos. Nós temos grandes pessoas hoje aqui, tá, que conseguiram, inclusive, sua independência financeira fazendo os cursos do Senar. Boa. Tá? Por quê? Porque soube fazer o curso do Senar, por exemplo, na área de processamento de leite. O cara soube fazer o curso de processamento de leite, hoje é vendedor de doce, de queijo, ele tem a sua microempresa, conseguiu sua independência. Tem outros cursos aí na área de doce. O cara fez o curso Senar na área de doce, hoje é independente. Temos o curso na área dos ATGs, o ATG, Assistência Técnica e Gerencial. Tá? Os ATGs na área do leite. O indivíduo ele recebe todo o processo educativo de como trabalhar com a pecuária leiteira. Desde a seleção genética das matrizes até o processo de ordenha. Sem dizer que hoje, Pantaleão, nós ainda temos o lado do Sebrae, que pode nos ajudar, que além disso ainda fomenta os ATGs, nos fornecendo, tá, transferência de embrião ou inseminação artificial. Isso a custo zero, basta ser sócio sindicato rural. Boa. Então, você é sócio sindicato rural hoje, você pode ter um curso de assistência técnica e gerencial, receber inseminação artificial na sua propriedade e transferência de embrião. Você escolhe o animal que você quer. É pecuária leiteira, é pecuária de corte? Fora ainda... E a custo zero. E a gente tá falando ainda fora do papel realmente do sindicato, que é o quê? A parte contábil também, a organização contábil, administrativa. Sim. Ali, te auxiliar com todo aquele processo. Tudo que nós temos aqui, a folha de pagamento das propriedades, nós as fazemos aqui. Nós estamos agora firmando um convênio aí com o Sebrae, para ver se a parte georreferenciamento, tá? O CAR e GEL, o Sebrae, o sócio sindicato rural vai poder fazer seu GEL e a parte CAR através desse convênio, através dos engenheiros agrônomos da cidade, o pessoal que mexe na parte ambiental. Os credenciados, pode fazer a custo zero. Boa, que isso. Tá, então, hoje, na realidade, só não está fazendo quem não quer fazer ou quem não se interessa pela atualidade. Também tem, a gente no sindicato, a gente sabe que ainda tem um auxílio de ser grupo, né? Ser time. Sim, time é um time. É um time vencedor. Um time de produtores que estão ali com o mesmo propósito. Uma coisa é o junto, chegar separado. E quando eu falei para você que é inseminação e é transferência de embrião, o Sebrae te entrega com preço confirmada. Não é só vai lá e vai embora, não. Ele te dá a parte medicamentosa, o veterinário vai lá, depois vai lá depois de 60 dias, passa o ultrassom, tá confirmado, pronto, isso aí é garantido. E se eu só me falar que isso é só no sindicato rural de Pontalina ou todos os sindicatos rurais? Isso é a nível de Brasil. Lógico, cada sindicato tem que buscar. Tem uma gestão. Isso é questão de gestão. Mas isso é... Quando eu estou falando para você a nível de Senar, a nível de Sebrae, isso a nível de Brasil. Certo. Os ATGs existem de norte a sul em todas as federações de agricultura de cada estado e todos os sindicatos de cada estado. Agora, o gestor tem que buscar. Então, assim, vai de cada... Se o cara tá olhando aqui, na minha cidade não tem. Então, é cobrar o gestor da sua cidade para estar buscando uma eficiência ao produtor rural. Sim, tem que buscar através dos mobilizadores, você faz os cursos. Agora, isso é fácil, é só ir lá na FAEG, no nosso caso em Goiás é a FAEG, cada estado tem uma federação. Correto. No nosso estado de Goiás é a FAEG. Vai na FAEG, a FAEG é conveniada junto ao Senar. Tá? Então, vai lá, junto ao Senar, busca todos os cursos que o Senar pode te oferecer. Depois você pode ir também junto ao Sebrae, que hoje está ligado FAEG, Senar, Sebrae, busca tudo que o Sebrae pode te oferecer. Eu já vi alguns, até faço parte dessa adesão, que a gente faz as inseminações subsidiadas. Você paga 30% também de todos os custos e o Sebrae entra com contrapartida de 70%. Mas existem programas até melhores, né? Sim. Existem programas até que é 100%. Sim, se você estiver pagando o CNA, aí tudo é custo zero. Entendi. Tá? Então, se você não paga a CNA do Brasil, aquela contribuição,
aí sai 70%. Quando você paga CNA, aí você isenta de todas as taxas. Eu já tô saindo uma lição aqui. É eu calcular agora quanto custa CNA para mim. Isso. Para ver e falar assim, cara, eu vou pagar Compensa CNA. ou não Ué, compensa? compensa ou não compensa? Qual que é meu volume? Então compensa ou não compensa eu pagar CNA? Então isso aqui eu já tô saindo já com ganho. Eu vou falar pro senhor que eu já pagou muito mais que a gasolina, viu? É conselho. Então, obrigado aí realmente por esse conselho. E eu vi também agora que a gente tá numa transição. Saiu agora de uma feira expressiva, que basicamente toda cidade agrícola está tentando se fazer e consolidar sua feira. Por exemplo, Morrinhos a gente tem a Tecnoleite. Rio Verde a gente já tem uma feira mais do que consolidada. Então, assim, a Tecnoshow, ela é a nível nacional, vamos falar. Então, ela está entre as grandes... Ela faz parte do circuito nacional e está entre as grandes feiras do nosso cenário nacional. Em movimentação, em liquidação de negócios e tudo mais. E aí eu volto naqueles que o senhor falou para mim, ó, eu preciso saber comprar. E a gente sabe que as feiras não é uma feira de exposição, ela é uma feira de negócios. De negócio. Então, aonde você acha oportunidade de compra. São negócios específicos, com condições especiais, preço de feira que a gente vai falar. Então eu queria falar um pouquinho qual que é a importância disso e já vai de acordo com o princípio que o senhor tem, que é comprar bem. Obrigado. A Feira Show, ela surgiu em 2016. E ela surgiu com a ideia que eu fiquei na Universidade Federal durante 23 anos. Então tinha a expertise dos congressos de odontologia. E naquela época eu participava de uma outra gestão. E eu disse ao presidente, vamos abrir um congresso do agro aqui, ou seja, uma feira do agro. Tá. Nessa feira, qual foi o objetivo? Foi trazer capacitação científica, trazer junto ao produtor rural todas as informações do que estava tendo de melhor no mercado científico, ou seja, trazer as melhores palestras, as melhores conferências. Depois, trazer inovação tecnológica, ou seja, trazer para ele aqui o maquinários. O que tem de melhor de maquinário no agro hoje? Tá. E terceiro, trazer para o nosso produtor rural a facilidade da desenvoltura de compra, do aprendizado e de compra. Eu tenho aqui o produtor rural hoje que já está mais envelhecido, que muitas vezes é difícil sair daqui, ir em Goiânia ou em Rio Verde, ele tem a oportunidade dentro da sua casa, vir aqui olhar um plantel de máquinas, tá? Colhedeira, agora plantadeiras, tratores, para ele reformar o seu pátio de máquina. Isso, numa habilidade. Nós temos as empresas fomentadoras de crédito aqui. Esse ano nós participamos com 5 empresas fomentadoras de crédito. Banco do Brasil, Sicredi, Sicob, Bradesco, Caixa Confederal e aí do Santander. 6. Tá. Olha que facilidade. É só você estar com seus limites de crédito tudo arrumado. Tá, se desejar comprar algum bem utilizando crédito, nós temos manda proposta, nós temos 6 opções. Todas as vezes que existem várias opções, existe aqui concorrência, a oportunidade de negócio. Então esse foi o objetivo, nós trazer o produtor rural para negociar dentro da sua própria casa. Segundo, ele aprender a fazer a transferência de propriedade, trazer aqui seu filho, seu neto, já começar a fazer a sucessão. Porque você vai lá em Goiânia, você vai em Rio Verde, muitas vezes não pode levar o netinho. E, às vezes está tendo aula, aqui não, então ele vem aqui junto com os filhos, neto, nora. Pedacinho de dia, né? Pedacinho de dia. E esse pessoal tá vendo, tá vendo o meu pai, o meu avô negociando aqui. Começa então essa sucessão, porque hoje nós temos que ter no agro, não é herdeiro, é sucessor. Boa. Ele tem que entender da real necessidade de manter o negócio do pai e do avô e fazer com que isso vá para frente. Que gestor é aquele cara. Qual a diferença entre gestor e herdeiro? O herdeiro recebe, o gestor dá continuidade. Dá continuidade nos investimentos, no empreendimento. Você toca o bem de família como empresa. Isso não pode parar, porque isso foi do meu avô, foi do meu pai. E aqui eu tenho que cotizar isso aí, transformar numa holding familiar e crescer. Tá? Não temos que, quando um ente querido nosso faz, não tem que dividir. Tem que permanecer juntos e unidos. Tá? E continuar fomentando. Porque se você fragmenta, você perde força. Se você mantém unido, a força permanece.
Esse é o objetivo. Então, esse é o objetivo de trazer o indivíduo aqui, tá? Que ele pode trazer seus filhos, seus netos, para já começar a fazer essa sucessão. E fica muito mais fácil, que ele está negociando aqui. Aqui dentro também nós já temos aqui as empresas do agro, as fomentadoras do agro, que é da cidade, ele já conhece o gerente do banco. Fica tudo muito fácil. É só correr ali no escritório de contabilidade e pegar os papéis que faltam para ajeitar a questão do limite de crédito. Tá? A negociação fica muito, muito próxima, muito caseira. E isso acaba trazendo um clima mais aconchegante para a feira. E sem dizer para você que essa feira agora de 2024 foi uma feira que, lógico, como todas as feiras estão sofrendo um pouquinho, ela teve a sua... acabou que ela teve seu enxugamento. Mas uma coisa que eu posso te afirmar, tá? Do vendedor de bota ao vendedor de uma colhedeira, todos eles venderam. Teve realização de negócio. Teve realização de negócio. Lógico que tem quem está comprando uma colhedeira, quem está comprando um trator, quem está comprando uma plantadeira, muitas vezes ele só destacou o pedido. Por quê? Porque daqui 20 dias eu vou ter um plano safra, anúncio do plano safra. Dia 1º de julho, nós temos o anúncio do plano safra e, com certeza absoluta, com redução de taxa de juros anual. Provavelmente não vamos estar trabalhando numa taxa em torno de 9%. Meio para lá, meio para cá. Então, para que ele vai comprar essa colhedeira agora, esse trator agora, se ele sabe que daqui 20 dias pode anunciar um plano safra? Então, fica aquele clima de insegurança. Então, eu vou fazer o meu pedido para garantir minha fila e aguardar o plano safra. Dia 1º de julho nós estamos lançando o plano safra aí. Isso é uma data importante que todo produtor tem que ficar atento. Importante, e o sindicato vai estar lá no lançamento do plano safra. Como agora nós tivemos a oportunidade de estar em Brasília, nós somos lá no Ministério da Agricultura, aonde se elabora o plano safra. Conversamos com o pessoal do Ministério da Agricultura e com o Ministério da Economia, tá? No processo de elaboração do plano safra. E tem condições, tá, de gestão de elaborar o plano safra com taxas, tá, de um dígito, ou seja, taxa abaixo de 10%. Boa. A gente sabe que uma das coisas que hoje ainda é travamento nosso é aumento de custo e os juros aumentaram. Sim. Então, assim, a gente teve uma depreciação de maquinários. Por quê? Porque a gente teve uma baixa de produção, então muita gente querendo liquidar, muita gente não... É oferta, procura e demanda, né? Se não tem muita gente comprando, então a tendência de maquinário é o quê? Se o novo cai, automaticamente o usado também vai cair. Então, assim, a gente teve todo esse parâmetro de mercado agora. E o que eu achei interessante, quando o senhor fala de família, eu também tenho esse princípio como um dos pilares na minha vida, e a sucessão é muito importante. A gente vê, uma coisa é você deixar herança, uma coisa é você deixar legado. Herança você deixou para agora, um legado são para gerações futuras. Então, assim, há uma diferença entre esses dois parâmetros, como bem o senhor disse. E aqui o que eu vejo, além disso, a gente está favorecendo não somente uma transição cultural. A gente sabe que o senhor também é parceiro de uma exposição que vai acontecer agora, que é uma exposição que as famosas pecuárias que a gente chama, que é as festas de peão, vamos falar. Então, as festas de peão também é o quê? Uma manifestação cultural da nossa cultura de Goiânia, que somos sertanejos. Somos sertanejos. Então, assim, eu cresci olhando, minha propriedade faz divisa com a pecuária lá de Morrinhos. Então, assim, eu cresci indo para a pecuária ver rodeio, ver boi, exposição, e isso, assim, foi a minha cultura. Hoje eu levo meus filhos, para quê? Para dar uma iniciativa deles verem que eu passei um pouquinho também. E a gente sabe que é convivendo que se pega amor. Verdade. Se os filhos não viverem, não pega amor. Mas diante de toda essa transição cultural, essa sucessão também, a gente tem o lado econômico da cidade. Queria que o senhor pincelasse um pouco da importância do evento desse. 2 eventos, porque a gente está trazendo gente de fora para Pontalina. O dinheiro está ficando aqui. Porque o cara gasta no hotel, gasta no restaurante, gasta no supermercado. Então no lanche. Se movimenta muito aqui. Combustível. Às vezes o cara vê um maquinário que ele precisa, já faz negócio aqui. Então vê uma oportunidade de negócio, pode se realizar aqui. Eu queria que o senhor pincelasse um pouco dessa quando você traz esse investimento para dentro da cidade dessas formas, que são os eventos, né? Quando você falou em oportunidade de negócio, o que a gente percebe em Pontalina como oportunidade de negócio hoje é hotel. Né? Porque quando tem essas feiras, igual teve agora a Feira Show, vai ter pecuária, o que falta na cidade é acomodação. É incrível, né? Porque a cidade recebe um aporte, uma população sazonal imensa, e acaba que isso se torna
difícil as acomodações. Mas, falando da nossa Expoagro, a Expoagro vai acontecer agora do dia 5 ao dia 14 de julho. O sindicato é parceiro, tá? Ele é um apoiador, tá? Um apoiador cultural desses eventos. Quem vai realizar essa edição, tá? É um parceiro nosso, em conjunto aí com a Prefeitura e com a Câmara. Tá? Mas o sindicato está junto, está acompanhando e nesse apoio cultural. Por quê? Porque o sindicato sente que é de grande valia esse apoio cultural, até, já te disse agora, nós estamos na 46ª edição. Só houve interrupção por ocasião do quê? Do Covid. Então já faz parte, quase 50 anos, tá? de tradicional exposição agropecuária de Pontalina. Isso daí é o que nós acabamos de falar agora. É a maneira de você também, tá, prestigiar o quê? Prestigiar a cidade, prestigiar a parte do comércio. Que quando você tem uma pecuária desse nível, você tem venda do comércio, venda de roupas, venda de sapato, venda de chapéu, venda de cinto, hospedagens. O pit dog funciona até nas madrugadas, restaurante, posto de gasolina, a coisa vai embora. A gente quer achar, Pantaleão, que a cada R$1 investido tem retorno de 5, tá? De gasto à cidade. E o que isso nos gera, tá? de impostos. Aí a prefeitura também, por outro lado, se ela nos ajuda, ela também tem um retorno. Porque o comércio vende mais. Automaticamente a arrecadação aumenta. Então nós temos 2 picos de arrecadação aqui na nossa cidade. Nós temos um agora, na época de Fenashow e Pecuária, depois nós temos um pico de arrecadação em Natal e Ano Novo. Certo. Esse pico de arrecadação vai lá em cima. Entendeu? Fora a arrecadação da época do IPTU e da época do ITR. Tá? Mas então, quer dizer, vamos dizer arrecadação festivas. Festivas é Fenashow e Pecuária. E depois Natal. Depois Natal, que é outra data festiva. E a gente está fazendo com que essa pecuária, essa 46ª pecuária, Expoagro, seja uma festa, tá, glamurosa, uma festa que vai concatenar, reunir a turma dos tropeiros, a turma de fazer um bom desfile, uma cavalgada bonita. Tá? Uma coisa que precisa voltar com pujança do nosso município, que ficou meio adormecido com a Covid. Certo. Então está começando a pegar novamente esse entusiasmo. O parque está aí, 2 festas grandes, uma lá da outra. Terminou a Fenashow, daqui 30 dias temos aqui, já tem uma pecuária. Tá? Então eu acho assim, é muito esperado pela cidade. Aproveita que o parque de pecuária de Pontalina está tudo arrumadinho, tudo pintado, para receber a segunda festa. É um gasto só, uma despesa só, né? Uma despesa só. Aí muitas vezes fazem, mas por que não une as duas, Fenashow e pecuária? Não dá. São públicos diferentes, ideais diferentes. Uma é de compra, outra é festiva. Uma é sem bebida, uma é para negócios. Uma é para negócio. Então aqui nós temos um portfólio de negócio. A outra tem o quê? Um foco de diversão. Então, às vezes não combina. É outra coisa. E também não cabe os 2 eventos aqui dentro. A gente viu que lá atrás se fazia, mas porque a densidade de população, de visitantes, era menor também. Sim. Então se fazia lá atrás juntos, mas a hora que se formou esses 2 formatos, separando o que é exposição e o que é feira, se deu muito bem. Tanto é que as feiras se alavancaram muito mais os negócios. Por quê? Porque às vezes o cara que quer comprar, se o estacionamento tiver lotado ali, ele não pega fila para entrar. O cara que quer comprar e quer chegar e entrar. O cara para festa, ele pega a fila, né? Pega a fila. Então o cara para festa vai falar, não, fica meia horinha na fila aqui, não tem nada não. E sem dizer assim que, como a gente está tendo um apoio grande, a nossa pecuária esse ano vai ser uma pecuária de novo, já foi ano passado, esse ano é uma pecuária com belíssimos shows, uma atratividade enorme e portão aberto. Por quê? Porque estamos tendo ajuda, tá? Emendas parlamentares, tá? Proporcionando, nos fomentando isso. Tá? Então, aonde que eu disse para vocês lá atrás, com participação da Prefeitura, da Câmara, tá? E dos deputados que estão empenhando emendas parlamentares. Para isso, para acontecer a 43ª Expoagro, a benefício de Pontalina, a benefício da nossa população e lógico, e da região também. Que Pontalina, no raio de 50 quilômetros, nós dividimos com mais de 9 cidades. Certo. Ou seja, é muito pertinho para estarmos com esse fluxo para Pontalina numa ocasião tão festiva dessa. Ou seja, o Sindicato Rural não somente faz o papel dele em apoio ao produtor rural, mas também faz parte do ecossistema de cidadão. Cidadão.
A gente está trabalhando cultural, está trabalhando fomentando e fazendo uma festa para o povo. A tendência, então, e a intenção do sindicato é fazer uma festa realmente voltada para o povo. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso produtor rural, levar todas as nossas ações de representante do agro junto ao produtor rural. Quando a coisa é séria, tem que ir a Goiânia, tem que ir a Brasília procurar, vamos dizer assim, dignidade ao produtor rural, o sindicato está apto. Mas quando o sindicato também tem que apoiar o momento de lazer, um momento oportuno na sociedade, que no caso é FenaShow, que é uma feira de negócio, e uma feira da exposição, que é uma feira de diversões e de lazer, o sindicato está apto a isso também. Esse que é nosso desejo, fomentar para o indivíduo responsabilidade junto com o negócio e junto com festividade. Boa. Isso aí é importantíssimo na cidade e no crescimento da comunidade. O senhor está de parabéns, senhor Sérgio. E assim, eu queria que o senhor falasse agora, para avançar mais para o terço final aqui da nossa conversa, eu queria, às vezes, que o senhor falasse um pouquinho das dificuldades enfrentadas e dificuldades superadas. Uma implementação, exemplo, de um trabalho como a FenaShow. São 8 anos de trabalho aí, e as dificuldades superadas que o senhor teve, a dificuldade de implementação e as dificuldades superadas. Como que foi, a ferramenta que o senhor utilizou, a estratégia que o senhor utilizou? Eu acho que quando tudo inicia, inicia pequeno, tá? Então nós iniciamos dentro do nosso galpão, lá do nosso auditório chamado JR. E o que é o mais difícil quando você vai iniciar? É como tudo na vida, alguém acredita em você. Você vai começar seu primeiro negócio, tá? Vamos dizer, nós que é da época do cheque. Você vai dar seu primeiro cheque, quem pega? Ninguém. É 01, né? É 01. Tem que ser à vista, né? À vista. Então, hoje o à vista, hoje é Pix. Mas na época lá atrás era o cheque. Então, a mesma coisa, você vai começar aqui, qual a empresa que te dá credibilidade? Aí você tem que usar da sua credibilidade, da credibilidade dos cidadãos de dentro do sindicato rural, para poder pedir patrocínio, para poder pedir aporte de participação. Aí nós vamos usar o nosso próprio nome para poder trazer para dentro do sindicato, tá? As empresas, não, vai lá me prestigiar, nós queremos fazer um evento do agronegócio. Aí ele vem acreditando na sua palavra, em você como empresário rural. Então nós pegamos nossa diretoria e usamos nossos atributos de conhecimento, tá? Para poder solicitar das empresas a vinda deles e o patrocínio. E assim começamos. O primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, a partir que naquela época começou como Feira do Agronegócio. Tá? E a partir do momento nós fizemos a chave da virada, que foi o quê? A criar o nome de uma instituição maior, que é a Feira Nacional do Agronegócio, que agora passou a chamar-se de FenaShow. Tá? E agora ela quase que caminha sozinha, já é uma festa esperada. Tá? Segunda opção, tá? Investir em mídia. Tá? Sem o nosso grupo de mídia, praticamente isso seria impossível. Hoje, então, você tem uma mídia muito fácil, que é a mídia digital aí. Tá? Então, ela fica mais fácil. Então, nós temos hoje o nosso grupo de mídia, nós temos o pessoal da publicidade, tem o pessoal da área do jornalismo. Tá? E tem como você também, que está aí nos ajudando a fomentar essa mídia. Quer dizer, então, se você não faz mídia hoje, se você não aparece, você não dá as caras, quem não é visto não é lembrado. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, tá? Dos últimos 2 anos e da agora para frente, é investir em mídia, investir com que a feira faça um bom portfólio de trabalho, que ela leva isso cai aonde? Cai no Instagram, cai na mídia, tá? Do empresário. E ele começa a olhar que essa feira tem fundamento. Uma outra coisa importante que nós fizemos foi colocar a feira dentro do projeto do plano de negócio dos bancos. Hoje, se você for lá dentro do Banco Brasil, tá? Lá no Rio Grande do Sul, e acessar o portal do Banco Brasil de Feira, você vai encontrar a nossa feira lá dentro, a FenaShow, no calendário de junho. Se for dentro do calendário do Bradesco, dentro do portal do agronegócio, você vai encontrar a nossa feira lá. Então nós estamos tentando colocar dentro do portal de cada banco. Agora vamos ver se colocamos no portal da Caixa, do Cicobi e do Sicredi. Ou seja, também a ferramenta de se posicionar. Se posicionar. Uma marca, uma empresa está presente no posicionamento. Se posicionar nas grandes plataformas. Para quê? Para a pessoa achar ela também, né? Isso é importantíssimo. Esse ano nós tivemos expositores do Rio Grande do Sul que nos encontrou lá no Sul através de quê? De plataforma do Banco Brasil. Olhando aqui as plataformas digitais. Opa, tem uma feira que nós não fomos ainda. E faz parte de uma rota. A gente vai estar aqui, Isso. já pode fazer uma rota. Porque todo mundo hoje vê o quê?
Custo e despesa. Custo e despesa. Não tem como você diminuir sua... Quando você tem uma diminuição de receita, como faz para sobrar mais dinheiro? Tá. Na despesa. Então, assim, muita gente, a gente fala às vezes uma solução política, fala, se deve se cobrar menos impostos. Aí o povo fala, que jeito, me fala mágica. Uai, se gastando menos. Se a gente gasta menos, tem jeito de diminuir na arrecadação. Então, se a minha despesa for menos. Então, assim, não tem matemática exata, né? A regrinha do bolo é simples. Se a gente seguir as instruções ali iniciais, a gente sabe que vai dar certo o bolo. Então, não tem por onde mexer. A matemática é simples. Para você gastar menos, você tem o quê? Para você arrecadar menos, você tem que gastar menos. Então, essa é a matemática simples e crua, né? E eu queria que o senhor me falasse agora um pouquinho das dificuldades enfrentadas do senhor como produtor rural, realmente, como pecuarista, e como que o senhor superou todas as dificuldades. Primeiramente, o senhor teve uma construção de plantel sem propriedade, depois o senhor teve o inverso, que foi propriedade sem plantel. Isso. Então, como que foi toda essa estruturação, as ferramentas que o senhor utilizou e como foi a superação das dificuldades? A superação das dificuldades primeiro, tá? É muito trabalho. Segundo, é dizer não à procrastinação. Tá? O que tem que ser feito hoje é hoje, não é amanhã. Isso, o indivíduo que fala assim, depois eu vou, depois eu faço, então ele está procrastinando, tá, a sua vontade. Então eu toda a vida bani da minha vida procrastinação. O que é hoje. Aliás, isso até às vezes a gente cria uma característica de ansioso. Porque o que é hoje tem que ser hoje, não interessa a hora, mas tem que ser hoje. Então, quando você tem que realizar um negócio, você tem que ir lá apartar um gado, quando você tem que fazer isso... Então, por quê? Dentro do mundo dos negócios, o mundo dos negócios ele exige tempo, exige habilidade. Às vezes, eu fico aqui conversando com você, demais da conta, ó, que eu chego lá, já passou. E já aconteceu comigo. Eu vim, se chegasse meia hora atrás, agora já vendi. Então, o indivíduo não pode ter procrastinação. É conversar pouco, é ter ideal de construção de vida, é ter foco. Eu sei de onde eu quero sair, aonde eu quero chegar. Então, o indivíduo, quando ele tem essa expertise de foco, tem que ser determinado, diga não à procrastinação, então fica mais fácil. Ele tem que ser, ou seja, aquele ser humano aguerrido. Eu quero. Isso é um sacerdócio de vida. Essa é a única forma, o único meio que eu tenho para vencer na vida. É fazer negócio. Fazer negócio com determinação, que assim eu vou vencer. Tá? Então, e quando você trata a coisa com seriedade e dando real valor em todos os centavos da operação, tá? Porque o negócio no agro não paga picanha, não. Agro não paga cervejada, não. Então você tem que levar o agro seguro. Meu finado pai dizia, meu filho, mexer com o agronegócio é uma coisa de montar um burro. Monta seguro. Porque se der uma bailada, senão você fica. Dá uma bambeada, já sabe. Dá uma bambeada na rédea e te joga no chão. Então o agro é mais ou menos assim. O agro você não pode trabalhar com a barrigueira frouxa e nem com as rédeas bamba. Então o agro você tem que trabalhar com a barrigueira rochada e com a rédea no pulso. E isso é determinação. Quem trabalha assim durante 15, 20 anos, só tem um caminho de sucesso. Não existe outra maneira. Um sucesso maior, outro sucesso maior. E sucesso menor ou maior tem oportunidades. Todos nós falamos assim, perdi aquela oportunidade, perdi aquilo. Quantos de nós não podemos falar assim? Eu perdi. Eu posso falar também, perdi. Mas perdi pouco. Quase todas as oportunidades que eu tive, eu procurei o quê? Angariá-las. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Agora, quando você não tem dinheiro, que você tem que buscar recurso fora, buscar recurso com responsabilidade. Pegar dinheiro em banco é ruim? Não. Já ganhei muito dinheiro com dinheiro de banco. Demais. Eu posso dizer para você que eu fui alavancado com dinheiro alheio. Sem ter dinheiro. Mas dinheiro com responsabilidade. Entendeu? Eu costumava fazer um financiamento e dizia, esse aqui eu faço financiamento e já converto ele em arroba. Eu preciso de tantos arroba para pagar o banco. O resto é meu, o resto é do banco. Agora, não posso fazer o financiamento, tá? E começar a ir para a praia. Comprar caminhonete. Comprar uma casa nova. Não volta. E não volta. Por quê? Cada coisa é específico para aquilo. O seu lazer, o seu automóvel, é o lucro da sua operação. Não é a sua operação. É. Então, se você desvia a operação no meio do caminho, depois a conta não fecha.
É a diferença do que é investimento e despesa. Investimento e despesa. Então, lá na frente, assim, o que é meu, o que é do banco. Pronto. Você faz o divisor de água, acabou. É simples assim. Agora, trabalhar com responsabilidade. Agora, nos últimos tempos, tá difícil até pra você mexer com o banco. Por quê? Porque o juros subiu demais. Então, essa é a nossa luta hoje. Sindicato Rural, as federações da agricultura de todo o Brasil hoje, juntamente com a CNA do Brasil, Confederação Nacional da Agricultura, lutar junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Ministério da Economia, para baixar os juros. É o que deve acontecer agora. Trazer um juro que torna animar nós, produtor rural, a trabalhar. Ou seja, um juro que consegue te fomentar bem. Porque senão ele não te fomenta, ele te empobrece. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar com um juro com responsabilidade. Da conta paga. Não é o juro só da conta a fazer, porque às vezes a conta está paga. Então, essa é a forma mais segura. Quer dizer, não apropriar de financiamentos onde falta a responsabilidade financeira. Só porque eu quero ter um trator, então eu vou entrar em qualquer tipo de financiamento, não posso. Só porque eu quero comprar uma bezerrada, eu vou entrar em qualquer tipo. Não tem jeito. Então você tem que ter responsabilidade, porque parcela vence, irmão. E juro não dorme. E juro não dorme. Ele anda 24 horas. Então parcela vence. Isso é igualzinho, mas você marcou um casamento. Marcou, pode ser daqui 2 anos que chega lá. Parcela vence. Não adianta. O aprazo vence. O aprazo vence. Então nós temos que lembrar o seguinte: o aprazo vence. Então, para esse aprazo vencer e você pagar de uma forma acomodada, uma forma que não te esfola, que não te machuca, é fazer uma parcela com responsabilidade. Boa. E eu queria, a gente, sim, se conhecendo, eu estou vendo várias características do senhor e várias qualidades. Eu queria que agora o senhor me falasse um pouquinho, que a gente nem se apresentou. Eu gostaria que o senhor me falasse agora quem que é o Sérgio. Meu nome é Sérgio Barbosa Maia Andrade, conhecido como Sérgio Maia. Meu pai, Jorge Maia, minha mãe é Jacinta. Tá? Eu sou filho de pequeno produtor rural, de uma família que toda a vida prezou. Primeiro, a mãe toda a vida prezava pela educação dos filhos. E um pai que toda a vida prezou-se por criar os filhos dentro de um padrão de trabalho, dignidade e honestidade. Meu pai sempre falava: meu filho, o homem pode perder tudo na vida, ele só não pode perder a credibilidade do CPF dele. Porque se o homem perder a credibilidade do CPF, acabou. Então, quando você achar que tudo está perdido, não pode perder o CPF. Zelo do nome. Zelo do nome. Se você zelou do nome, as portas estão abertas. Agora, também não adianta ser rico e não ter nome. Porque as portas continuam fechadas, a não ser só pôr à vista. Então, quer dizer, tem que ter dignidade humana. E a gente foi criado nesse meio, o meio familiar, o meio de dignidade humana, o meio religioso. E assim vai tocando a vida. Uma vida simples, mas com dignidade e responsabilidade do que quer. E foco no amanhã. Essa pauta de zelo da sua dignidade, da sua credibilidade, eu acho que os discursos até eles esmiuçaram mais isso. Porque antigamente, nossa mãe falava o quê? Zelo do nome, que seu nome é tudo. Hoje a gente se vê com a evolução de palestras, capacitação de tudo mais, que se encontra também um viés, que é o quê? Zelar dos seus relacionamentos. Porque se você tem relacionamentos, possivelmente você já vai ter credibilidade. Se você é um cara que consegue lidar com os relacionamentos, fazendo com que seus relacionamentos sejam duradouros, significa então que você tem uma credibilidade, você tem idoneidade, porque ninguém se constrói relacionamentos sendo desonesto. Então, assim, é até um critério de uma pessoa reparar. Vou fazer negócio com aquele fulano. Como que ele é de amigo? Ele é sozinho na vida? Ele tem amigos de longo prazo? Sim. Ele tem parcerias de longo prazo? Como que é? Hoje eu aprendi isso. Que você tem que pautar hoje o indivíduo pelos relacionamentos que ele tem. Porque os relacionamentos vão dizer aonde ele vai chegar também. É aquilo que a Bíblia já falava, né? Digo quem tu antes. Diga quem tu és. Direi quem tu és. Então, sim, é basicamente isso, Isso, né? é tanto assim que quando nós vamos fazer aqui agora um projeto do Plano Safra, uma das coisas que o Sindicato Rural de Ponta foi veemente contra foi a recuperação judicial, foi a RJ. Por quê? Porque a gente acha que a recuperação judicial
dentro do agronegócio, ela só vai trazer mais complicação e falta de credibilidade. Que você aposta todas as suas pedras em mim, depois eu entro com a recuperação judicial e te pago do jeito que eu quero? Travou totalmente o mercado. Travou totalmente o mercado. Então você cria uma desconfiança de mercado, você cria uma falta de justiça no mercado, quer dizer, você acaba criando injúrias financeiras, tá? Por causa de quê? Por falta de responsabilidade. Então a gente, veementemente, nós somos a favor da negociação, mas não das recuperações judiciais, deixar com que o mercado fique desconfiado de você. Ou seja, os refins da vida. Os refins. E se eu pudesse, se o senhor hoje, o Sérgio, pudesse dar um conselho pro Sérgio de quando ele começou, que conselho seria? Olha, o conselho que eu dou pro Sérgio, se fosse para começar hoje, tá, tinha que ter começado mais cedo. Tá? Porque o agro é uma vida gostosa. Tá? Estar aqui diante da instituição também foi muito bom, foi um aprendizado enorme, tá? E não tem assim muito o que reclamar. Eu acho que talvez são coisas que para mim poderia ter surgido antes, mas surgiu numa época muito oportuna, surgiu numa época de maturidade. Então acho que foi bom. Acho que agradeço a oportunidade que os produtores rurais me deram na época. Para estar aqui tem que ser votado. Então, agradeço essa confiança e tenho certeza que o que eu pude fazer tá nesses 2 mandatos meus, tá, nessas 2 gestões, para não ferir a confiança e a dignidade que eles colocaram na nossa administração, isso foi feito. Isso é com toda tranquilidade, serenidade, que o que nós podemos lutar pelo produtor rural, lutar por sindicato rural e ir à frente, mesmo enfrentando um período de crise e pandemia. Tá? Tudo foi feito e esse sindicato nosso hoje já vai para 72 anos de vida ininterrupta, nunca fechou as portas, nunca bateu coluna. Tá? Então nós temos o quê? Nós temos um sindicato de longas datas, que você falou agora, quer dizer, um sindicato que oferece dignidade. Nós temos, oferece um patamar de sócio aí, nós temos sócio aí com mais de 50 anos de sócio e ainda ativo até hoje. Tá? Então isso é muito bom para nós. Tá aqui, tivemos a oportunidade de resgatar toda a história do sindicato, desde 1952 até hoje, vivenciar essa história, fizemos aí a inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes, valorizar quem deveria ser valorizado, pessoas que às vezes estavam esquecidas na mídia, esquecido como ex-gestor. Tá? Tivemos a oportunidade de valorizar, prestigiar a gestão de cada um, prestando homenagem a ele e colocando ele, se fazendo presente na Galeria dos Ex-Presidentes e chamando seus familiares para estar aqui para receber a digna homenagem do seu pai, do seu avô, do seu tio. Foi muito bom. Honrar aqueles que já construíram, né? Aqueles que construíram. Aqueles que passaram. O nosso passado. Importante isso. A gente não estaria aqui se alguém não tivesse construído antes. De nós. E aí que quando você começa a resgatar essa história, é que você vê que existem tantos homens visionários, homens que enxergam o além, além das montanhas. Mas esse enxergar além das montanhas, ele se faz presente hoje. Ele consegue trazer o além para hoje. Então isso é muito bom. Essa pessoa que enxerga, como dizia, enxerga de trás do morro, de lá da montanha. Boa. Tem essa música. Enxerga e depois de trás de lá da montanha. E traz essa visão para hoje. Quer dizer, ele não é um visionário em vão, é um visionário que se faz presente, torna a realidade a visão dele. Enxergar aquilo que as outras pessoas não estão enxergando, por causa que tem um morro na frente. Tem um morro na frente. Então você tem que pensar que obstáculos são temporários. O que é obstáculo para mim não é obstáculo para você, o que é para você não é para outro, e nós temos que enxergar o seguinte: tudo vai ser diferente. Temos que acreditar no que a gente faz. Então é muito bom. Interessante, para produtivo, e o senhor enriqueceu. Obrigado. Falo que isso aqui não foi despesa, foi investimento. Então, se foi bom, foi bom. Eu pelo menos fiquei muito feliz em poder estar aqui com você. Tive um tempo de investimento com o senhor aqui agora. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade, a confiança do senhor. Obrigado. E eu queria que o senhor falasse, finalizasse,
falando para mim o seguinte: qual que é a importância dos conselhos que o senhor daria? Se o senhor pudesse falar da importância dos conselhos. Primeiro conselho, foco. Tá? Foco naquilo que faz, determinação. Segundo conselho, ser apaixonado por aquilo que faz. Então, quem faz a coisa por determinação e por paixão, tá? Já é um grande triunfo. Tá? E terceiro, tá? Ser comprometido. Então, foco, paixão e comprometimento. Aí fecha. Boa. Tá? Se você tem foco, tem paixão e tem comprometimento, não existe barreira, existe. Porque você está todo dia ligado. Então você tem que ter isso daí, foco, paixão e comprometimento. Então esse é o conselho que eu dou a esses mais jovens que vão começar, vocês mais jovens que vão ser nossos sucessores aqui do Sindicato Rural, aos produtores rurais neófitos, aqueles que estão começando. Começa com foco, com paixão, com determinação, fazendo bem feito todo dia. Não deixa o bem feito para amanhã, não. Faz ele todo dia. Todo dia você tem que ter missão do bem feito. Porque todo dia, olha, fazer com foco, determinação, paixão e bem feito todo dia, o que sobra para amanhã? Nada. E eu queria saber a importância de eu ter, como que eu escolho, a importância de eu escolher meu conselheiro bem. Assim como o senhor arrumou um conselheiro de excelência, que foi o pai. O pai do senhor teve um conselheiro de excelência, acertou na oportunidade de conselheiro. Qual que é essa importância de eu começar com o conselheiro certo? O conselheiro certo é aquele que você, no dia a dia do seu relacionamento... Hoje eu tenho outras pessoas que eu também me espelho, tá? Além do meu pai, até porque já não se faz mais presente no nosso meio. Tá? Então tem pessoas hoje que eu me espelho como conselheiro, como pessoas que... O que é um conselheiro para você? Tá? Aquela pessoa que leva a vida a sério. Aquela pessoa que quando ele te dá um conselho, ele te dá um conselho descomprometido. Ele não te dá um conselho pensando que o conselho que ele vai te dar com interesse. É um conselho assim, como o senhor faria? Ele fala, se fosse eu faria assim. E aí você vê que no desfiar da conversa, no desenrolar da conversa, ele está te dando um conselho de pai para filho. Então você busca um conselho de uma pessoa que tem essa característica, vamos dizer, paternal. Tá? Que não é só o pai, não é só o pai genético, o pai genoma, mas tem muitas pessoas boas com sentimento paternal. Tá? Tem muitas pessoas que te sente nesse amor filial. Ele te enquadra no seu meio como amigo, como companheiro. E você se sente tranquilo, seguro. Eu tenho hoje pelo menos mais 2 pessoas que às vezes quando eu vou fazer um negócio que eu estou com uma certa insegurança, ou não estou apostando muito bem nas minhas pedras, tá? Então às vezes eu busco conselho. Mas conselho de uma pessoa que me supere muito. Pessoa que tem características, tá, de negócio, tem tradição de negócio, a pessoa não estou procurando cultura. Que muitas vezes nosso meio rural, você acha um indivíduo que nem necessariamente ele é culturalmente bem desenvolvido. Mas é um conselheiro. Mas é um conselheiro. Por quê? Porque uma coisa na vida que você tem que entender, Pantaleão, sabedoria não é a mesma coisa de ser sabido. Tá? O indivíduo, porque sabedoria, tá? E você fala assim, nossa, o meu menino lá, meu pai, aquele indivíduo lá, ele é muito sabido. Tá? Sabedoria, ela é inata, você já nasce sabido. Deus te deu essa providência de ser uma pessoa sabida. Agora, a sabedoria, ela é adquirida. Muitas vezes você adquire nos bancos de escola, nos bancos de faculdade. Então, nem toda pessoa sabida, tá? Ele é vamos dizer assim, o sábio, o sábio ele é inato, é a sabedoria adquirida. Boa. Então, o sábio, quantas vezes você fala assim, nossa, meu pai era um sábio. Conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. O que é isso? Isso é inato, nasceu daquele jeito. Por quê? Porque muitas das vezes você vê um indivíduo formado, um indivíduo qualificado, aí você fala, mas todo negócio que esse cara faz é quebra a cara. Mas ele é formado, ele é isso. Às vezes você vê um cara aqui que mal sabe assinar o nome, dá 10-0 no outro. O que é isso? Isso é
Isso é divino. Isso é providências. Ele nasceu com esse dom. Buscar conselhos é investir em sabedoria, né? Buscar conselhos é investir, tá? Investir em gente sabida. Em gente que nasceu sabido, nasceu nasceu com essa característica, esse dom divino de ser sabido. Boa. Não quer dizer que seja culto. Certo? Legal. Obrigado, então, por essa explanação. Eu acredito que possa enriquecer as outras pessoas que vão escutar essa conversa, assim como está enriquecendo a mim. Esse é meu desejo. Obrigado, todo eu que mundo agradeço. que ouça essa conversa, seja através de áudio, seja através de audiovisual, que ele possa sair com o mesmo enriquecimento, com o mesmo aprendizado que eu estou saindo daqui. Então, eu só tenho a agradecer pela vida do senhor, sou grato por isso, grato pela confiança que o senhor está me recebendo. Isso é importante para mim, te agradeço mais uma vez e estou aqui para servir o senhor. Obrigado, eu que agradeço você ter nos dado essa liberdade, essa oportunidade, para você acreditar, para você nos honrar aqui com o seu trabalho, com a sua dignidade humana, tá? Dignidade profissional. E digo para você, para toda a sua equipe, que o sindicato está aí inteiramente disponível, e assim como a minha pessoa também. Amém. Agradeço, e o senhor tem um companheiro no Morrinhos. Nós é vizinho e companheiro, viu? Satisfação, Obrigado. Viu, seu Sérgio? Te agradeço mais uma vez aí pela a receptividade maravilhosa que o senhor teve com a minha pessoa. Eu aproveito e agradeço a minha diretoria do sindicato, nós que estamos aí juntos há 6 anos. Tá? Agradeço meus colaboradores aqui do sindicato, que ninguém faz nada sozinho. Agradeço a nossa equipe de publicidade, nossa equipe de jornalismo. Tá? Agradeço, vamos dizer assim, todos nós que estamos aqui dentro, o pessoal, para mim estar aqui também, alguém tem que estar na fazenda, gestando lá, trabalhando, quer dizer, eu digo, todos nós somos importantes. Nós vivemos numa cadeia de importância. Porque ninguém é melhor que ninguém. Uma coisa que você tem que tratar todo mundo com muito respeito, com muita dignidade. O seu colaborador, ele tem a função dele, você tem a sua, tá? Mas é esse conjunto, tá? São diversas peças que faz a sinfonia. E essa sinfonia com harmonia legal. Então é importante que todos nós estejamos unidos para poder ter o único cântico, o cântico da sabedoria, o cântico da beleza, o cântico desse coração tranquilo. A gente sabe que é uma engrenagem, né? Todos os processos de produção é um dente da engrenagem. Para ela girar tem que todos funcionar. Todo funcionar. Então, mais uma vez, te agradeço. Obrigado por tudo. Obrigadão. Semana que vem, na quinta-feira, próximo episódio do PantaCast.